Jamil Chad, todas as tardes entre nós aqui na Band News FM. Jamil, a Unesco vai sediar uma cúpula em que o presidente Lula deve propor uma ação internacional contra desinformações nas redes sociais. Explica pra gente, Jamil, boa tarde. Fábio, Adriana, boa tarde a Oi, todos. Jamil. Bom feriado para quem está ainda de feriado aí. Olha, é uma cúpula extremamente importante e é considerada, Fábio, como o grande desafio da nossa geração, provavelmente no que se refere à democracia. O que nós estamos falando do quê? Obviamente das redes sociais e da capacidade da desinformação em minar a democracia. Nós, brasileiros, conhecemos muito bem essa história, mas, Fábio, isso não é uma história só brasileira, essa é uma história mundial, esse é um desafio mundial. E por isso, já no ano passado, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, lançou um apelo para que o mundo finalmente lide com essa situação. E agora, nessa semana, a partir de quarta-feira, a Unesco, então, reúne pela primeira vez, parece impressionante, mas é verdade, pela primeira vez uma conferência internacional para começar a combater a desinformação e, claro, a incapacidade, no fundo, das redes sociais de uma forma autônoma controlar justamente esse fenômeno. Então, governos, sociedade civil, empresas, jornalistas, especialistas, todos reunidos em Paris, na Unesco, a partir de quarta-feira, para começar a desenhar o que pode vir a ser algum tipo de tratado internacional, algum tipo de acordo, algum tipo de medida, justamente para frear o que muitos já acreditam que seja o grande desafio à democracia. E aí o presidente Lula vai mandar uma mensagem, ele não vai até Paris, ele vai mandar uma mensagem para a abertura do evento. Nós tivemos acesso à mensagem e ele vai falar justamente da necessidade de uma cooperação internacional, de que haja uma resposta multilateral, que não seja por país, mas também, olha só que interessante, que não seja uma resposta das empresas, que não fique na mão das empresas definir de que forma a democracia vai vingar ou não. E que, claro, governo, sociedade civil, especialistas, academia, estejam envolvidos nessa eventual solução que vai começar a ser desenhada. Agora, Jamil, boa tarde para você. Quando você estava começando a falar, eu estava dando uma fugidinha aqui, só para você saber, viu? Não é falta de prestígio seu, não. É que eu estava aqui correndo atrás de pessoas lá, aqui no Brasil, no litoral norte de São Paulo, situação muito terrível, como você deve ter acompanhado. Mas falando especificamente do seu tema de hoje, a gente tá, Jamil, correndo atrás do prejuízo, né? Porque se a gente fizer uma olhadinha pelo retrovisor, a gente vai se lembrar que aqui no Brasil, em 2010, foi a primeira eleição que a gente teve o Twitter já em operação, as redes sociais, mas a gente estava engatinhando. A gente está falando de 2010 para 2022, que foi o último, né, a última corrida presidencial, a gente está falando de três eleições, 10, 14, 18, a quarta eleição em 2022, e a gente viu a velocidade que essa epidemia de desinformação adquiriu. E a gente está tentando arrumar uma solução que, como você disse, não pode ser de um país, até porque a característica principal das redes sociais e de todo esse processo de desinformação é que ele é global. Existe alguma perspectiva de prazo, uma discussão que pode se arrastar, porque a gente sabe que as decisões, às vezes, são muito lentas perto da velocidade dessa tecnologia e dessa epidemia da desinformação. Adriana, essa é a parte dramática dessa história. É um atraso de uma década, pelo menos. Não só um atraso de uma década, mas o reconhecimento muito mais recente de que isso era um desafio real para as democracias. Claro, existiu em um certo momento uma preocupação, e aí logo veio aquele discurso, não, calma aí, mas nós não podemos censurar, porque caso contrário, estamos entrando no caminho de países autoritários que vão justamente usar esse argumento para dizer, tá bom, aqui a internet só passando por mim. O que, claro, é um outro problema muito sério, a censura. Nós não queremos cair do lado da censura, mas do lado da democracia, a gente sabe como é absolutamente fundamental hoje a questão da internet para uma eleição. O Brexit viu isso. A situação na Catalunha viu isso. Nos Estados Unidos, Donald Trump viu essa situação. Em vários outros países isso também aconteceu. No Brasil, como você citou, então, não é uma novidade. Agora, vamos pensar, e aí é um desafio que eu faço aqui, Adriana. A democracia, ela prevê eleição. Eleição como? Desde que você sinta
na verdade, que você está votando em pleno controle das suas consciências, não é isso? Você vai votar e você tem controle completo da sua decisão. Mas e se, diante da internet e diante de tanta desinformação, você está votando sem o controle da sua consciência, porque você acredita numa realidade paralela que simplesmente não existe? Olha que dramático, Adriana, se a gente pensar nessa situação. No fundo, a democracia foi hackeada. Essa é a grande preocupação internacional, de que você tenha hoje um sistema no qual previa que todos nós íamos às urnas votando, tendo conhecimento do fato, quando hoje a gente tem conhecimento, eventualmente, de uma desinformação e de uma realidade paralela. E vamos votar baseado numa realidade que simplesmente não existe. Então, esse é o tamanho do desafio que o mundo tem pela frente. E não é pequeno. É isso. E urgente, né? Porque a gente viu como tudo foi transformado em menos de 20 anos, né? Aqui no país, especificamente citando o que aconteceu no Brasil, foi um processo totalmente modificado em função das redes sociais. Eu me lembro bem, em 2010, a gente discutia qual será, vai ter a rede social, o Twitter, qual o papel que vai ter, acho que não vai ser tão intenso assim. E o que a gente viu de 10 para 22 foi uma transformação absoluta do processo eleitoral e democrático no nosso país. Adriana, só para completar, vamos entender a lógica disso, porque teve uma lógica comercial muito clara, que era, eu coloquei no Google ou em qualquer mecanismo de busca, coloquei, sei lá, mesa de jardim, né? E aí você é bombardeado por publicidades de mesas de jardim, que, claro, o algoritmo identificou que você está procurando mesa de jardim. Muito bem. A mesma lógica passou a ser utilizada na política. Então, se o algoritmo identifica que você tem uma certa tendência, ele vai te oferecer, de uma forma cada vez mais radical, aquela tendência. Cada vez mais radical. E aí, obviamente, aquela passa a ser a tua realidade. E isso é o desafio, porque aí não há o controle do que é mais notícia, do que é o nosso trabalho de apuração, ouvir o contraditório, trazer a notícia completa e aquelas peças que a gente sabe que fazem parte de um projeto, basicamente, de desinformação que se transformou, e isso a gente precisa entender, a desinformação se transformou num instrumento de poder. Ela não acontece porque a pessoa errou a notícia a ser dada, mas porque ela queria te levar para uma certa decisão.